Ok. Então, boa noite a todos. O Dr. Thiago já me apresentou, eu agradeço mais uma vez o convite. Meu nome é Bruno, sou perfusionista de formação, tenho trabalhado 10 anos no Instituto do Coração de São Paulo. Minha formação de base é a biomedicina, formado na FMU em São Paulo. Então, pude trabalhar com cirurgia cardíaca e com ECMO durante 10 anos nessa instituição de referência no Brasil, né, e no mundo, onde eu pude ter essa experiência que depois me levou a trabalhar na indústria, onde eu estou na Nipro hoje há 3 anos, trabalhando diretamente nessa multinacional que trabalha com essa parte de desenvolvimento de produto, educação continuada e da parte de comercialização desses produtos também. Então, o objetivo daqui da gente bater um papo hoje, conflito de interesse, hoje é porque eu trabalho na Nipro, né? Então vocês vão ver dentro da apresentação que tem algumas participações, aparições de produto, mas vou falar de todos também, tá? Mas o objetivo no geral aqui é a gente apresentar para vocês a ECMO de uma maneira descomplicada e fique fácil para todo mundo conseguir entender como essa tecnologia é benéfica e como todos, de uma maneira geral, né? Numa ideia de uma equipe multidisciplinar, atua nesse tipo de procedimento. Então, primeiramente, né, eu sempre começo a falar da visão da ECMO, né, como as pessoas pensam. As pessoas pensam, nossa, o que é ECMO? Né? Da onde vem, para onde vai, o que eu vou fazer, aquele equipamento maluco que vem do lado da minha UTI. Aquelas pessoas falam, ECMO, pelo amor de Deus, não quero ECMO aqui na minha CTI, porque vocês vão trazer mais problemas e já ficam desesperados. Existem os entusiastas que já trabalham com ECMO, aqueles que querem trazer mais pessoas para trabalhar com ECMO, é um cenário que a gente trabalha. Mas no final das contas, gente, depois do final da apresentação, vocês vão observar que assim, a ECMO é possível, a gente consegue fazer uma vez que tem a colaboração de todos. Então, a ECMO ninguém faz sozinho, e a gente trabalha na ideia da ECMO de uma equipe multidisciplinar. Tá? A gente vai conversar aqui por 45 minutos, e a ideia é que a gente vai falar de todos os assuntos, então geralmente eu falo que vai ser assim, né? Eu vou falar muita coisa, se vocês observarem a ECMO, um dia vai acontecer muita coisa, mas na hora de lembrar, a gente acaba não lembrando totalmente, tá? A ideia é a gente desfragmentar um pouco disso e trazer um ECMO um pouco mais leve para todos vocês. Um ECMO como conceito, né? Primeiramente, o que é a ECMO? Como nomenclatura, né? ECMO tá aí, extracorporeal membrane oxygenation, ou oxigenação por membrana extracorpórea. A ECMO, gente, nada mais é o suporte avançado de vida na modalidade de circulação extracorpórea como máquina coração-pulmão artificial. Você fala, você acabou de falar que vai descomplicar e vem trazendo uma sopa de letrinhas para a gente entender. Só que se a gente trazer para o cenário que vocês já estão habituados, fica mais fácil a gente entender a ECMO, né? Porque é um suporte avançado de vida, ok. Circulação extracorpórea. A diálise por si só é uma modalidade de circulação extracorpórea, certo? Só que para nós aqui, nesse caso, a gente vai ter uma máquina que vai realizar uma função de coração na questão de bombeamento sanguíneo e um pulmão artificial na questão de oxigenação. A gente tem um coração e um pulmão artificial fora do corpo, porque naquele momento esses órgãos se encontram acometidos e não conseguem realizar as suas funções na sua totalidade. Tá? Então, como nomenclatura, a ECMO entra como um suporte avançado de vida, a modalidade de circulação extracorpórea como uma máquina de coração-pulmão artificial. Tá? E quando que se pensa, então, né? Bom, quando que eu vou pensar em indicar uma ECMO? Em linhas gerais, a ECMO trabalha com esse seguinte conceito, tá? Aqueles pacientes que apresentam uma insuficiência respiratória ou cardíaca severa, tá? Apresente refratariedade às máximas abordagens médicas convencionais, com uma alta probabilidade de mortalidade, tem de etiologia potencialmente irreversível. Com esses pacientes, a não ser que sejam candidatos a transplantes, se encaixam dentro dessa categoria, tá? Refratariedade e uma doença potencialmente reversível. Esses seriam os pacientes candidatos a ECMO. Vou conversar com vocês exemplos sobre isso, que a gente tem um caso mais ávido aí, que está mais fresco na cabeça de todo mundo, que são os pacientes de COVID-19. Que são aqueles pacientes que apresentaram uma refratariedade a todas as abordagens convencionais, mas se sabe que dentro do quadro dele, potencialmente era reversível. Só que dentro de todas as abordagens convencionais,
não estava sendo possível resgatar esse paciente. Tá? Vou explicar mais à frente para vocês, mas é importante ter isso em mente. Pensar em refratariedade e uma doença potencialmente reversível, a não ser que esse paciente seja candidato para transplante. Tá? Como que a ECMO atua no paciente? Esse é um conceito muito importante, a gente começar a entender como a coisa funciona, né? A ECMO, ela não cura nada, tá? A ECMO, ela é um suporte. Como que a gente pensa na ECMO? A ECMO é uma extensão da vida do paciente. E o que ela vai dar para esse paciente? Uma oportunidade. É como se a ECMO estivesse dando um ticket de vida para esse paciente, onde ele já se exauriu de todas as possibilidades, não teria mais o que ser feito, porque tudo que estava sendo feito agora mais lesava o organismo dele do que ajudava. Só que a ECMO consegue trazer esse paciente de uma condição de instabilidade respiratória ou hemodinâmica e consegue trazer ele para um estado equilibrado, o que dá tempo para esse órgão conseguir se recuperar. Tá? Então, a ECMO ela vai dar suporte para esse paciente nessa situação. Essa é a grande sacada, porque ela assume a carga de trabalho que aquele órgão acometido está no momento, tá? Não na sua totalidade, mas ela assume grande parte desse trabalho, realizando tanto bombeamento e oxigenação fora do corpo, enquanto esses órgãos possam se recuperar e outras intervenções terapêuticas sejam realizadas. A ideia da ECMO é a mesma ideia quando a gente trabalha numa ideia de sistema fechado, então a volemia do paciente é importante. A gente não consegue fazer ECMO se a volemia do paciente não estiver ajustada. Como eu comentei com vocês, a ECMO é uma extensão da vida do paciente. Então, para esse sistema funcionar, eu só consigo ejetar 1 ml de sangue oxigenado para esse paciente se eu conseguir aspirar 1 ml de sangue. Então, tudo que a gente fala com relação à ECMO está relacionado à volemia do paciente, tá? E quais são as principais modalidades quando a gente começa a pensar, né? A gente pode ter aqueles pacientes que têm o coração bom, mas o pulmão dele é ruim. Nesse caso, a ECMO vai dar um suporte pulmonar, em caráter respiratório, de oxigenação sanguínea, tá? Especificamente. Aquele paciente que tem o coração ruim, mas o pulmão dele é bom. Então, o paciente tem um problema cardíaco, que a ECMO vai dar um suporte hemodinâmico, tá? Na questão circulatória, de bombeamento de sangue oxigenado para a circulação sistêmica. Ou pode ter o caso que ele tem ambos acometidos. A ECMO consegue dar um suporte cardiopulmonar. Ela é uma máquina coração-pulmão artificial. E nesse momento, eu peço para vocês um pouco mais de atenção, que é o quê? Para todas essas modalidades, o que acontece? Né? As principais apresentações da ECMO, as configurações. O sistema pela qual o sangue percorre o circuito da ECMO é o mesmo. Ou seja, quando eu digo para vocês que é uma máquina coração-pulmão artificial, para que a gente fique mais claro, a gente sempre vai ter uma bomba que aspira o sangue venoso do paciente e bombeia. A gente tem aqui o caráter de coração artificial, tá? Ela aspira e bombeia o sangue e depois oxigena, para depois esse sangue voltar ao paciente. Aqui, por si só, a gente já tem a caracterização de uma máquina coração-pulmão artificial. O que muda quando a gente fala, né, sobre qual suporte a gente está oferecendo para esse paciente? Se é respiratório, se é hemodinâmico, ele é cardiopulmonar. Onde a gente devolve o sangue oxigenado. Porque a ECMO, por teoria, né, por princípios, ela aspira sangue venoso e devolve sangue oxigenado, que pela nomenclatura a gente trabalha com o nome de sangue arterializado, né, sangue arterial. Então, no circuito não difere. O que vai definir para a gente o tipo de suporte é onde nós estamos devolvendo o sangue oxigenado. Se a gente devolve ele no território venoso, o suporte que a gente está dando para esse paciente é um suporte respiratório, de oxigenação sanguínea. Se a gente devolve esse sangue em uma artéria, a gente pode estar dando um suporte hemodinâmico ou um suporte cardiopulmonar associado também. Então, vamos guardar essa informação no começo, porque ela também faz sentido no decorrer da apresentação. Vamos pensar na ideia que eu comentei com vocês, né, desse quadro desse paciente COVID. Então, a gente tem lá o paciente que chega com um quadro de desconforto respiratório, tenta otimizar esse paciente com uma ventilação mecânica não invasiva, esse paciente não melhora, tá? Ele tem uma piora da sua oxigenação sanguínea, piora do seu quadro no estado geral.
Esse paciente, depois das abordagens iniciais, ele é indicado para ventilação mecânica invasiva, na tentativa de otimizar agora, potencializar esse desconforto do paciente, e o paciente não melhora. Da ventilação oscilatória de alta frequência, ou na recruta, e o paciente não melhora. Tenta ainda por uma última alternativa, um bloqueio neuromuscular para diminuir esse consumo, tentar trabalhar dentro de parâmetros mais baixos, e mesmo assim esse paciente não melhora. Mas você sabe que nesse quadro geral, ele poderia se recuperar. Só que o que acontece, né? O que todo mundo pensava, não, mas ele está em ventilação mecânica, então a gente vai conseguir salvar esse paciente. Não necessariamente. É sabido já que altos valores de ventilação mecânica, muitas das vezes, às custas da troca da oxigenação sanguínea, você acaba mais lesando esse pulmão do que realmente trabalhando dentro dessa balança de otimizar isso para o paciente. Então, assim, bom, tentamos tudo para esse paciente. Ele já está em ventilação mecânica, eu não consigo mais otimizar, porque o ventilador mecânico já está no máximo, a gente está lesando o pulmão às custas de oxigenar esse sangue, mas a gente sabe que esse paciente, daqui a alguns dias, ele vai se recuperar. Não tem nada mais que a gente possa fazer para ele, né? É aí que entra a ECMO. Por que a ECMO entra nesse cenário, então, né? Ela vai trabalhar extraindo esse sangue venoso, entre 50% a 80%, dependendo da condição clínica desse paciente, aspira esse sangue, extrai esse sangue venoso, bombeia e oxigena ele fora do corpo e já devolve ele oxigenado para o paciente. Que é a condição que vai dar a oportunidade para esse paciente a condição de repouso pulmonar. Porque agora tem grande parte desse sangue fora do corpo sendo oxigenado, o que me dá a oportunidade de trabalhar com parâmetros de ventilação mecânica reduzidas, em caráteres protetores ou ultraprotetores, a depender da condição clínica do paciente. E é a partir daí a recuperação desse pulmão vai acontecer. Então, é interessante a gente pensar, tudo que eu falei para vocês, a gente está falando do quê? Esse paciente apresentou refratariedade às abordagens convencionais, tem a doença potencialmente reversível, que trazia esse paciente para esse quadro da ECMO. Tá? Então, para que vocês tenham uma ideia, dentro do cenário da Covid-19, a Organização Mundial de Saúde já divulgou o guideline onde ele referenciava que centros com expertise em ECMO considerassem esses pacientes apresentando esses quadros refratários de hipoxemia, então, com essa relação PF reduzida dentro de algumas horas, apesar da tentativa de ventilação mecânica protetora. Então, isso foi muito utilizado. A gente enfrentou grandes desafios aí e a ECMO estava muito bem referenciada dentro desses quadros de paciente. Então, para que se faça uma ECMO, primeiramente a gente precisa entender quais são os componentes, né? A gente tem aqui o ECMO Cart, que é o carrinho da ECMO, nada mais é que ele funciona para a gente como um organizador, tá? Que a gente consiga colocar o console da bomba centrífuga, que é quem vai acionar o nosso coração artificial, quem vai fazer a extração e a propulsão do sangue. O blender, que é o nosso misturador de gases, que ele vai ser o ventilador mecânico da nossa membrana. Será através dele que a gente vai fazer a transferência de oxigênio e ar comprimido para realizar a troca gasosa do sangue dentro do oxigenador fora do corpo. E o aquecedor. Então, o aquecedor vai trabalhar dentro desse princípio também, que a gente precisa lembrar que dentro de um sistema de ECMO adulto, esse sistema pode chegar até 2 metros quadrados fora do corpo. A tendência é que perca calor. Mas, para isso, a gente tem esse dispositivo que consegue fazer a manutenção térmica do sangue do paciente, mesmo circulando fora do corpo. Que uma vez esse dispositivo esteja à beira-leito, fica muito mais simplificado para quem for utilizar. A gente entendendo qual é a função de cada um, né? A gente consegue, de uma maneira mais simplificada, observar que a gente tem aqui os componentes e entender que o sangue está chegando, o sangue venoso, a bomba está fazendo a propulsão desse sangue, entrando dentro do oxigenador, ainda sangue venoso. Tá? Aqui o misturador de gases fornecendo o oxigênio dentro do dispositivo para realizar a troca gasosa. As mangueiras de água conectadas, mantendo a temperatura desse sangue. E uma vez mantida a temperatura, oxigenado esse sangue está pronto para poder retornar ao paciente arterializado. A ideia da organização é para trazer segurança, para que uma vez que todo mundo chegue na UTI e bata o olho, uma fotografia muito simplificada e seja simplificada e organizada para todo mundo. Tá?
Os componentes, então, descartáveis, então nós temos o kit de punção e as cânulas, que vão ser para nós os guias, né, de inserção, tanto para a linha arterial, para vaso arterial, quanto para vaso venoso. Conjunto de tubos, que é quem vai fazer a união de todo esse circuito. Eu costumo dizer que o conjunto de tubos ele é uma extensão dos vasos do paciente, porque é através dele que o sangue vai percorrer, vai sair do corpo e vai retornar também. A bomba centrífuga, que vai ser o nosso coração artificial, e o oxigenador de membrana, que é o pulmão artificial. Tá? Eu destaco para vocês esses dois, a bomba centrífuga e o oxigenador de membrana, porque dentro do que a gente fala do conceito de máquina coração-pulmão. Você fala assim, Bruno, por que bomba centrífuga, né? Se tudo que a gente observa na UTI é trabalhado com bombas de rolete, até mesmo a máquina da diálise. Isso sim é trabalhado, mas quando a gente pensa em trabalhar num suporte de média duração, o ECMO vai trabalhar nesse paciente aí dias, semanas ou até meses. A gente já teve casos de ECMO que o paciente ficou mais de 60 dias em ECMO com o mesmo dispositivo. Imagina, por mais que esse dispositivo ele esteja muito bem calibrado, dependendo de um paciente adulto, a gente vai trabalhar com 6 litros por minuto. Então, imaginem o trauma que isso causa no sangue a partir de 6 horas de uso. Então, para nós, pensando nesse tipo de dispositivo com alto fluxo de bombeamento, seria um dispositivo muito mais perigoso de utilizar, tá? Porque o nível de índice de hemólise dele é muito mais acentuado após 6 horas de uso. Além do que é um sistema de pressão acumulativa, se você tiver uma pressurização dentro do circuito, ele pode romper alguma conexão. Então, a gente está falando aí de uma possibilidade de perder, às vezes, 5 ou 6 litros em um minuto. Você não consegue repor na mesma velocidade, você pode perder o paciente. Então, quando se fala na ECMO, vocês sempre vão observar bombas centrífugas. Qual é a ideia da bomba centrífuga? É fazer o escoamento do sangue. E agora você tem um sistema que ele não é oclusivo. Ele capta o sangue na sua porção superior, ele trabalha numa ideia de um vórtex, tá? Então, ele aspira o sangue na porção superior, o sangue escoa na parede do dispositivo e é ejetado na porção lateral. Além dele trabalhar dessa forma, o componente que a gente tinha antes de trauma sanguíneo, potencialmente ele é muito reduzido. O índice de hemólise é muito baixo nesses tipos de dispositivo. E a gente trabalha com bombas de segunda e terceira geração. São segundas onde você tem aqui um pivô central, onde vai ter o acoplamento magnético para fazer com que esse dispositivo funcione, tá? Ou bombas de levitação, que seriam as bombas de terceira geração. E qual que é a ideia principal? É pensar que essa bomba é tão inteligente que ela trabalha com um sistema não oclusivo menos traumático. De que forma? É uma bomba pré-carga e pós-carga dependente. Ou seja, o que eu estou dizendo com isso? Se a bomba centrífuga encontra resistência na extração do sangue, ela não vai ficar aumentando a sua rotação para tentar competir. Ela automaticamente, no leitor de fluxo, ela mostra para você que ela encontra dificuldade de extração. Da mesma forma, é pós-carga dependente. Aqui na minha linha de ejeção, minha linha de propulsão, se a bomba encontra resistência na propulsão, automaticamente o fluxo, a leitura do fluxo é reduzida. Então, ela me informa o que está acontecendo e não procura competir com o que está acontecendo naquele momento. Diferentemente da bomba de rolete, que ela tem uma força acumulativa e ela aumentaria tanto a extração quanto a propulsão. Então, é um dispositivo de segurança para a gente, a utilização durante o procedimento. Como eu comentei com vocês, não é qualquer bomba centrífuga. Essas bombas centrífugas, por exemplo, de primeira geração, ela tem um componente magnético muito grande. E o que acontece com esse componente magnético muito grande, acima de 6 horas de utilização? Ela aquece demais e transfere essa temperatura para o sangue, causando desnaturação proteica e hemólise. O que a gente não quer para esse paciente crítico. Não pode ser qualquer bomba centrífuga. São utilizadas bombas centrífugas de segunda geração ou de terceira geração, que são bombas de levitação. Então, essa seria a função do nosso coração artificial. Uma bomba que extrai, faz a propulsão num sistema não oclusivo, é carga e pós-carga dependente por ser menos traumático ao sangue. Tá? O oxigenador, que é o pulmão artificial nesse caso, né, na função de oxigenação sanguínea. O oxigenador tem essas funções principais, mas a ideia é a gente entender como que funciona, né? Porque são fibras capilares ocas
Tá? Então, são fibras capilares ocas que vão funcionar da seguinte forma. O sangue ele passa dentro do dispositivo e os gases passam por dentro das fibras, o sangue passa por fora. E por mecanismo de difusão vai acontecer essa troca gasosa. Então, vai ser a remoção do CO2 e a adição do O2 no sangue do paciente. Então, é interessante que a gente tenha essa ideia nesse momento de conseguir entender como a coisa funciona, porque a gente observa por fora e vê todas as fibras ali, né? Mas, qual que é a ideia da gente pensar? Que a oxigenação vai acontecer por difusão, porque os gases passam por dentro da fibra e o sangue passa por fora. A gente vai entender melhor como tudo isso funciona adiante, tá? E é a pergunta que se faz, bom, Bruno, mas eu ouvi falar já de cirurgia cardíaca. É aquele mesmo oxigenador que eles utilizam na cirurgia cardíaca? Não é o mesmo oxigenador, tá? A gente vai conversar com vocês aqui adiante. Deixa eu só dar uma olhada aqui se há alguma coisa para mim. Mas se vocês quiserem, a gente pode conversar também, tá? Eu vou deixar aqui, mas o Dr. Thiago ele pode falar se for necessário a gente interromper. Não, Bruno, eu tô só fazendo alguns comentários, mas vai seguindo aí Vamos acho que a deixar gente. para o final. Vamos deixar para o Bom, final. vamos lá, então. Aqui na questão da oxigenação, a gente vai precisar de uma rede dedicada de oxigênio e ar comprimido, que vai ser conectada ao nosso misturador de gases, nosso ventilador, que é quem vai veicular o oxigênio e o ar comprimido das fibras do oxigenador, certo? Aí eu comentei com vocês. Eu já vi na cirurgia cardíaca um oxigenador. É o mesmo que é utilizado para ECMO? Não. Aí eu vou explicar para vocês o porquê. A gente trabalha aqui com o nosso misturador de gases. Para vocês aí, acho que é o que a gente está buscando dentro da remoção do CO2, entender como é que essa dinâmica funciona. No nosso misturador de gases, ele tem aqui conectado no ar comprimido e oxigênio. A gente tem duas funções dele. A fração inspirada de oxigênio, trabalhada aqui do lado esquerdo. Então, aqui por aqui que a gente vai regular a fração inspirada e a nossa PO2 do sangue que vai estar passando dentro do nosso oxigenador. E aqui do lado a gente tem o fluxo de gás. Ou se vocês procurarem em literatura, conversado com alguém que já trabalha com ECMO, sweep gas. Tá? Como que ele vai trabalhar esse sweep gas? O fluxo de gás que a gente está trabalhando dentro do oxigenador. O que acontece? É como se a gente estivesse trabalhando com o paciente no ventilador mecânico com funções reduzidas. Aqui, se a gente aumentar o fluxo de gás, a gente vai trabalhar na lavagem ou remoção do CO2. Ou seja, se eu aumento a minha vazão de gás, o que eu vou fazer? Eu removo mais CO2 que está passando dentro do oxigenador. Se eu reduzo o meu fluxo de gás, o que vai acontecer? Eu vou lavar menos CO2. E como que funciona essa dinâmica, né? Que é o grande X da questão aí. Porque o que acontece? Esse sangue que chega no oxigenador, ele chega lá com vamos colocar numa situação normal, né? Que ele chega com uma CO2 de 46 milímetros de mercúrio. Esse gás fresco que a gente está ejetando dentro da fibra, contendo oxigênio e ar comprimido, ele não tem, né? Não tem CO2. O que acontece por mecanismo de difusão? Ele vem do meio mais concentrado, que ele está dentro do sangue venoso, e passa pela fibra. Porque dentro da fibra a gente não tem CO2. Então, automaticamente, você trabalhando já na ECMO, você vai ter essa remoção de CO2. O que determina se você vai remover mais ou remover menos nesse CO2 nesse cenário, vai ser o quê? Você aumentar o fluxo de gás. É uma condição lixivante. É a mesma situação. Se você está lá, por exemplo, limpando o quintal, você vai lá e pega uma mangueirinha e faz esguichos, você vai tirando a mangueira, você vai tirando a sujeira aos poucos. Se você joga um balde de água de uma vez, você consegue fazer um arrasto muito maior. Então, por essa diferença de pressão parcial, onde no sangue venoso a gente tem de 45 a 46 milímetros de mercúrio, o fluxo de gás que passa dentro da fibra é zero, porque a gente não tem CO2, o que acontece? Automaticamente esse CO2 vai passando para dentro da fibra, e quanto mais eu aumento a vazão de fluxo de gás, mais eu removo o CO2. Tá? Então, esse é um ponto principal aí. Lógico, a gente vai falar de outros pontos, que a área do oxigenador é importante, tá? O
tempo com que o sangue passa dentro do oxigenador. Mas em uma ideia geral, porque como a gente precisa entender como a gente vai trabalhar a oxigenação e a remoção do CO2, entender como isso funciona dentro do dispositivo e qual que é a finalidade do misturador de gases para a gente. Então, a gente está dando as primeiras pinceladas, mas a gente vai entrar mais a fundo, acredito, na segunda parte da reunião. Bom? Então, aqui comentando com vocês, existem 2 tipos de oxigenadores. São eles. Nós temos aqui os oxigenadores de polipropileno, que são oxigenadores da cirurgia cardíaca, são oxigenadores microporosos, tá? Então, vocês observem que como que acontece a oxigenação dele é totalmente diferente dessa membrana, é uma membrana de polimetilpenteno, a característica da membrana de Eckman. É como se fosse esse revestimento da fibra, né? E vai fazer um modelo de oxigenação distinta do que é a membrana da cirurgia cardíaca. Olhando por aqui, vejam, do lado esquerdo, a gente tem aqui membrana de polipropileno, a PP, abreviação. Aqui do lado direito, a membrana de polimetilpenteno. Vejam aqui a diferença do tamanho dos poros. Uma oxigenação, nesse caso, acontece por contato direto. Então, você tem aqui os poros, mas os poros são pequenos. Vejam que são os poros de 0,2. O que a gente tem aqui de poro, né? O suficiente para atravessar o gás. Atravessar o gás para a parte sanguínea, que a difusão aconteça. E não aconteça que o sangue atravesse para a parte do gás, tá? Para que isso aconteça de uma forma mais homogênea e consiga fazer a transferência de uma forma adequada. Tá? Totalmente diferente da membrana de polimetilpenteno. Veja que ela é uma membrana selada. Então, aqui, a oxigenação, de fato, acontece por difusão. Meio mais concentrado para o menos meio concentrado. E o que difere das duas, né? Essa característica da fibra, de ser uma fibra fechada. Porque o que acontece? Através do tamanho das fibras, aqui do tamanho do poro ser pequeno, acima de 6 horas, esses pequenos poros acabam tendo adição lipídica, esses poros acabam se dilatando. Uma vez que esses poros começam a dilatar, eles começam a abrir espaço para que o componente sanguíneo adentre dentro das fibras. Ele adentrando nas fibras, o que acontece? Eu não consigo fazer a transferência de oxigênio. Então, estou tendo discrasia sanguínea, não a oxigenação que eu estou procurando. Então, a gente tem falência desse oxigenador. Por isso que ele é um oxigenador projetado para a cirurgia cardíaca. Vai ser uma cirurgia programada no máximo 6 horas de uso. Diferentemente do polimetilpenteno, que é uma fibra selada, que vai dar essa característica de durabilidade porque você não tem que esse evento ocorra, você não tem extravasamento de plasma. Então, isso vai ser fundamental, que é o que vai dar a diferença para a gente quando a gente pensa no material de Eckman. Tá? Vejam, outra característica, uma vez essa fibra sendo essa oxigenação direta, vamos colocar assim, esse contato direto, ela não permite que você trabalhe com altos fluxos de gases. A gente vai trabalhar numa proporção metade do que a gente está trabalhando do fluxo de sangue. Exemplo. Aqui eu estou com uma membrana circulando com 4 litros de sangue, bombeando 4 litros de sangue. Eu vou conseguir trabalhar com metade da vazão de gás, ou seja, 2 litros de gás. Tá? O que acontece? Se eu trabalhar com uma vazão de gás maior, como essa fibra não é uma fibra fechada, o que acontece? A pressão do gás pode vencer essa barreira, passar a parte sanguínea e embolizar o oxigenador. Então, por isso que não é indicado que esse tipo de oxigenador seja utilizado para esse procedimento de média duração, que é a Eckman. Tá? Outra característica de quando a gente fala desse tipo de oxigenador é isso, o extravasamento de plasma. Eu comentei com vocês que depois de 6 horas, o que acontece com essa fibra? Isso que acontece, ó, permeabilização dos poros, tá? Então você tem essa discrasia sanguínea. Tudo que a gente não quer para esse paciente grave. Aquele paciente está vindo para a ECMO já com uma última alternativa, né? Porque todas as outras já foram realizadas. Mas o que está acontecendo com esse oxigenador?
ele não está oxigenando o sangue adequadamente, está tendo discrasia sanguínea, aumento da resposta inflamatória, probabilidade de contaminação. Então, assim, é tudo que a gente não quer para esse paciente grave. Tá? Então, por isso que tudo que a gente fala com relação à ECMO é trabalhar com oxigenador de membrana de polimetilpenteno. E trabalhando com oxigenador de polimetilpenteno, a gente tem essa fibra vedada, a gente trabalhando com altos fluxos de gases, lógico, cada fabricante vai indicar para vocês a faixa de fluxo de gás que vocês podem trabalhar. Mas é uma faixa de fluxo muito maior do que a gente utiliza na membrana de SEC, vai possibilitar para a gente, por exemplo, trabalhar nessa técnica de remoção de CO2. A gente vai trabalhar muitas das vezes aí com 500 ml, 400 ml por minuto, e uma vazão de fluxo de gás de 8 litros, sem que aconteça a embolização do oxigenador. Tá? Então, essa característica da fibra ela é fundamental. Tá? Quando a gente fala de oxigenador, só para vocês terem uma ideia, é importante que a gente tenha ideia da geometria e o conteúdo. A geometria é o quê? Como as fibras estão acomodadas dentro do oxigenador. Tá? Porque isso caracteriza a questão resistiva da passagem do sangue. A forma como é montado o oxigenador caracteriza se o sangue vai ter um caminho mais tortuoso ou um caminho mais facilitado. Tá? Conteúdo, a gente fala da membrana de polimetilpenteno. Por que eu digo isso para vocês? A gente precisa pensar, gente, que dependendo do circuito do oxigenador, pode chegar a ter 2 metros quadrados. É quase um painel de televisão compacto ali, né? Onde o sangue vai precisar atravessar. A forma como é configurada a membrana montada dentro do dispositivo é interessante. Porque uma vez que você tem essa facilidade, a ideia é o quê? É ter menos resistência, trabalhando próximo de um fluxo laminar, não de um fluxo turbulento. Então, existem oxigenadores quadrados e cúbicos, a qual a disposição das fibras torna a passagem do sangue muito mais amigável e menos resistível. Uma vez que você tenha fluxo turbulento, o que acontece? Altos gradientes de pressão, você tem mais área de estase, maior tensão de cisalhamento, você pode ter aumento de resposta inflamatória desse paciente e até mesmo discrasias sanguíneas, tá? Então, é importante que a gente entenda só para cada característica de oxigenador. Quando eu falo para vocês de resistência, né, é porque a gente tem hoje no mercado praticamente 2 tipos de modelo de membrana de oxigenadores. Cilíndricas ou as quadradas e cúbicas. A maioria das membranas cilíndricas, se vocês observarem, o arranjo das fibras, como ela é de forma bombinada e cruzada, o sangue para passar por dentro desse dispositivo, o componente resistível é muito maior. Então, veja que ele tem um gradiente aqui de 120 milímetros de mercúrio, conseguir atravessar esse tipo de dispositivo, tá? Totalmente diferente de uma membrana quadrada ou cúbica, na qual a sua disposição traz muito menos resistência à passagem do dispositivo. Você fala assim, tá bom, Bruno, mas como é que a gente mede isso, então, né? Através do sistema da ECMO. No sistema da ECMO, a gente tem 2 medidas fundamentais, a pressão pré-membrana e a pressão pós-membrana. Justamente para a gente verificar esse gradiente, aqui vai dizer para a gente se esse componente está sendo resistivo demais ao sangue. Existem protocolos aí que trabalham, por exemplo, com uma nota de corte de 100 milímetros de mercúrio. Acima de 100 milímetros de mercúrio, quer dizer que esse gradiente está me dizendo que o sangue está encontrando muita resistência para passar dentro do dispositivo. Algumas das vezes pode ser formação de coágulo. Então, de uma forma indireta, as monitorizações podem te dar esses indicadores de conduta, tá? Direta ou indireta. Para vocês terem uma ideia, não é para que vocês fiquem expert, tá, com relação a oxigenadores, mas entender todos os modelos de oxigenadores, em qual a faixa de fluxo de cada oxigenador, qual a sua superfície, entender qual é o seu fluxo máximo que você pode trabalhar, faixa de remoção de CO2 ou adição de oxigênio, tá? Mas dentro de um conceito principal, o que eu faço com essa informação, né? Tá bom, mas muita coisa técnica, o que eu faço com isso? Então, para vocês terem uma ideia, quando a gente trabalha com oxigenadores de membrana, sejam eles de polipropileno ou polimetilpenteno, existe aqui um conceito que é de rated flow. É o quê? É um intervalo que acontece onde a gente consegue trabalhar com 100% do sangue oxigenado dentro do dispositivo. Porém, quando ele chega próximo da sua capacidade máxima, o que acontece? Ele não consegue oxigenar 100% do sangue.
Por que isso acontece? Porque a velocidade com que o sangue passa é tão rápida que você não tem tempo de troca. Tá? Então, isso acontece com todos os oxigenadores de todas as empresas. Tá? Mas é importante a gente entender porque, uma vez que você saiba qual é o seu fluxo máximo, você consegue fazer uma programação e entender aonde o seu oxigenador trabalha melhor. Porque muitas das vezes você pode pegar um paciente, às vezes, vai chegar que o fluxo máximo dele, o fluxo máximo do oxigenador é 5 litros, mas você pega um paciente de 90 quilos, vai trabalhar com fluxo de ECMO aí de 80 ml por quilo. Só aí, por si só, a membrana vai apresentar uma limitação de fluxo, porque ela não vai conseguir oxigenar 100% do que passa dentro do dispositivo. E isso na conduta pode fazer diferença, porque aí mesmo com o oxigenador, se a pessoa não souber, ela não sabe por onde começar. Aí começa a aumentar o parâmetro de ventilação mecânica e tira o paciente daquela condição de repouso, mas não sabe o porquê. Acredita que a membrana está fazendo o papel dela, mas muitas das vezes ela pode estar mais atrapalhando do que ajudando. Tá? Oxigenação do sangue. Fatores que interferem. A área interna da membrana, ou seja, quanto mais membrana, mais área eu tenho, mais eu consigo oxigenar e remover também CO2. Tá? Fração inspirada de oxigênio. E quando a gente fala principalmente o tempo do sangue dentro da membrana. Por exemplo, se eu passo isso para vocês agora, o que acontece se eu mostrar para vocês? Rápido, né? Você não consegue ver, você não consegue ler, você não consegue absorver. Se eu passar de novo agora, de uma forma mais pausada, de uma forma lentificada, todos vocês conseguem ver, conseguem absorver, aí conseguem ler, entender o que está acontecendo. É a mesma forma que acontece dentro do oxigenador de membrana. Quanto mais rápido o sangue passa dentro do dispositivo, menos tempo eu tenho para realizar a troca gasosa que eu preciso. Tá? É a mesma coisa, você pega um corredor, ele está correndo ali, se ele passar numa maratona a 2 km por hora, você ainda consegue, ele pega uma água, bebe e devolve o copinho. Ele passa 200 km por hora, ele não consegue parar, pegar a água, pegar o copinho e beber a água. A mesma coisa que a gente trabalha nesse sistema dentro do oxigenador de membrana, tá? O controle do fluxo da ECMO é importante, tá? E hemoglobina, é que quem vai carrear, principal, a gente está falando aí, né? Quem vai carregar o oxigênio, então a hemoglobina é importante. Existem centros aí que trabalham como referência, como nota de corte, aí, trabalhando com 10 a 12 de hemoglobina, para manter níveis aí aceitáveis de transferência de oxigênio. Tá? Comentei com vocês que esse sangue ele é aquecido fora do corpo, então é conectado aqui a um trocador de calor, e vejam dentro do dispositivo, aqui, a água é conectada, você tem uma entrada e saída de água, e quando o sangue entra dentro do dispositivo, tá? Esse é um dispositivo da Nipro, Biocube, então a face venosa fica na porção inferior, a água entra dentro de canalículos, num sistema fechado, tá? A água não tem contato com o sangue, mas ela passa por dentro desses canalículos, aquece ou resfria o sangue. E através de contato, esse sangue venoso vai ser aquecido ou resfriado. Uma vez esse sangue já aquecido ou resfriado, ele parte para a câmara superior, a câmara de oxigenação. Então, a gente tem entrada do gás, aqui vai passar o gás dentro das fibras, saída do CO2 na porção lateral, uma vez esse sangue oxigenado, ele é devolvido para o paciente. Legal, falamos de produto, mas para vocês entenderem, ninguém precisa ser expert para falar, mas tá? Mas é importante que vocês entendam como a coisa funciona, tá? Para a gente falar dos tipos básicos de suporte. São eles. Um modelo trabalhando para remoção de CO2, tá? Então são modelos trabalhados aí, que trabalham com fluxos mais baixos, de oxigenação e remoção de gás carbônico, a gente vai conversar com vocês. A situação do ECMO venovenoso, que trabalha no suporte de oxigenação sanguínea, na qual você trabalha com fluxos mais altos. Então, aqueles pacientes que vão apresentar principalmente uma hipoxemia são indicados para esses casos de ECMO venovenoso. E o ECMO veno-arterial, que vai dar um suporte hemodinâmico. Tá? Então, vamos entender um pouco sobre cada um. Para vocês entenderem, então, a questão de canulação ela é muito bem definida. Você tem diversos sítios pela qual você pode optar fazer a extração e devolução do sangue, a depender da condição clínica do paciente. Tá? Falar dos modelos principais. Quando a gente fala de ECMO, por exemplo, ECMO venovenosa, nessa condição que ele se apresenta aqui. Como que a ECMO está apresentada para vocês? Aquilo que eu comentei, né?
o caminho pelo qual o sangue percorre o dispositivo vai ser sempre o mesmo. Ou seja, a gente vai ter aqui o sangue sendo extraído de uma veia através da bomba centrífuga. Então, a bomba na porção superior extrai o sangue venoso e na sua porção lateral ela faz a propulsão. Uma vez esse sangue impulsionado, ele é oxigenado. Uma vez oxigenado, ele vai ser devolvido. O que muda para esse paciente, né? Quando a gente fala do paciente venoso, o tipo de suporte, a condição clínica que esse paciente é uma insuficiência em oxigenação sanguínea. Não dá para dizer uma insuficiência respiratória, mas o que a ECMO vai fazer é um suporte na oxigenação sanguínea desse paciente. Tá? A gente trabalha dentro do mesmo território. Então, veja como funciona a ideia do ECMO veno-venoso, né? A gente tem aqui o sangue venoso que chega dos tecidos, né? E a ECMO trabalha em série com o pulmão. Tudo que vale a pena, quando a gente fala dessa questão, fazer uma revisão, né? E entender como a coisa funciona, que é o quê? No sistema fisiológico convencional, todo o sangue que chega do lado direito do coração é o sangue venoso, né? Chega tanto o átrio direito, o ventrículo direito, pulmões. Aí esse sangue ser oxigenado, do lado esquerdo, átrio esquerdo, ventrículo esquerdo, aorta, aí sim esse sangue fazer a propulsão e oxigenar todo o organismo do paciente, certo? Até aí, fisiologia convencional. Tá? Por que eu estou dizendo isso para vocês? A ECMO veno-venosa, ela trabalha dentro do mesmo território. Veja, a gente está extraindo sangue venoso, aqui, por exemplo, extraindo o sangue da veia femoral, devolvendo aqui na veia jugular. Ou seja, o que está acontecendo para esse paciente, né? A gente está numa condição normal desse paciente. O sangue ele chega desoxigenado no pulmão. Só que agora, com a ECMO veno-venosa, a gente está jogando, a gente está devolvendo esse sangue já oxigenado dentro do átrio direito. Aquela confusão, falar assim, bom, cara, vamos raciocinar, o que está acontecendo, né? Por que eu estou devolvendo o sangue oxigenado dentro do átrio direito? Tá? Essa é uma dos grandes pensamentos quando a gente fala da ECMO veno-venosa, que é a grande mágica que a gente fala, né? Quando eu retiro o sangue do compartimento venoso e devolvo no território venoso também, esse sangue que chega nos pulmões agora já é um sangue oxigenado. É isso que vai possibilitar agora diminuir a carga de trabalho do pulmão, refletindo diretamente na ventilação mecânica. Então, é essa condição clínica do ECMO veno-venoso que vai dar a oportunidade desse paciente de trabalhar com parâmetros protetores ou ultraprotetores. Porque agora eu tenho um dispositivo externo fazendo grande parte dessa oxigenação fora do corpo e quando o sangue chega no pulmão, ele já chega oxigenado, me possibilita trabalhar com cargas reduzidas. Tá? Então, é só que o que chama de detalhe com relação a isso, né? A gente olha lá que esse sangue oxigenado e você olha lá no final, uma saturação aqui de 80, 95, você fala, por que não 100%, né? Na sua grande maioria das vezes vai ficar entre 80 e 90, tá? Quando a gente trabalhar no início da ECMO. Mas por quê? Porque lá naquela informação que eu falei para vocês no começo, a ECMO, quando você inicia esse tipo de procedimento, ela não vai trabalhar com 100% do débito cardíaco do paciente. Residual desse débito cardíaco ainda vai passar por esse coração e por esse pulmão ruim. E a mistura desse sangue 100% oxigenado da ECMO com sangue pobre em oxigenação deste pulmão vai me dar uma saturação entre 80 e 90. Tem centros que trabalham com 85, 90. Tá? E é aquele grande assusto, porque o pessoal entra em ECMO, o paciente saturando 80, entrou na ECMO, olhou lá 100%, fala, beleza, salvei meu paciente, vira as costas e vai embora. Não diminui a ventilação mecânica, não melhora as condições clínicas daquele pulmão, aquele pulmão continua em sofrimento. Só que aí o que acontece? Chega uma pessoa que já entende um pouco mais de ECMO e vai lá, vai orientar, fala assim, vamos começar a diminuir os parâmetros de ventilação. Quando reduz os parâmetros de ventilação, o que vai acontecer? Essa saturação vai diminuir. Aí vem o pessoal, não, volta os parâmetros de ventilação mecânica. Não vamos ficar com saturação mais baixa. E o que acontece com isso? Você não dá tempo desse pulmão se recuperar. Então,
faz sentido você trabalhar numa ECMO venovenosa se você não vai diminuir os parâmetros de ventilação. Você continua forçando aquele pulmão, você está só agregando um dispositivo para esse paciente. Pode aí, é um dispositivo que a gente trabalha com heparinização, tudo, às vezes pode acontecer formação de coágulo, pode trazer, às vezes, algo que não é benéfico para esse paciente. Tá? Então, é interessante entender essa mecânica da ECMO venovenosa, que a gente trabalha dentro do mesmo território, isso que possibilita a diminuição dos parâmetros de ventilação mecânica e a saturação que a gente vai observar de entrada de ECMO, depois de algumas horas, né, ela pode ter 100% ali no começo, mas a ideia é que se trabalhe dentro de parâmetros mais baixos de saturação. Quanto que a gente vai ver próximo de 100, 95? Quando já estiver próximo de saída de ECMO, que esse pulmão já está apresentando recuperação. Tá? Modalidade veno-arterial. Uma das modalidades que eu trago aqui, que é a mais utilizada, anulação artéria e veia femoral. Então, o que a gente tem aqui no dispositivo? Extrai o sangue de uma veia, passa pela bomba centrífuga, ela bombeia para o oxigenador de membrana. Então, aquilo que eu comentei com vocês, o caminho que o sangue percorre dentro do circuito da ECMO é o mesmo. O que muda aqui? Onde a gente vai devolver o sangue oxigenado. Nesse caso, em uma artéria. Por que a gente está devolvendo esse sangue em uma artéria? Porque esse coração, no momento, ele se encontra acometido, não tem força suficiente para fazer a propulsão sanguínea, tá? Para os demais tecidos. Então, diferentemente da vena venosa, a ECMO veno-arterial, ela faz um bypass. Ela retira sangue do átrio direito e devolve diretamente lá na aorta. Vai ser dessa forma que a gente consegue diminuir a carga de trabalho do coração. Aquele coração ele já está numa função prejudicada. Por que no veno venoso eu devolvo todo do lado direito? Porque o coração é bom. Então, aquele coração, ele é responsável por fazer a distribuição do sangue oxigenado. Nesse caso, do veno arterial, esse coração doente, ele não consegue realizar isso. A ECMO, nesse caso, ela dá descanso para o coração, fazendo um bypass, pulando ele, fazendo aquele trabalho com forças de contração reduzida, né, com uma carga de trabalho reduzida, que a ECMO vai conseguir fazer esse bombeamento agora, pulando todas essas etapas. Tá? Saturação, nesse caso, que a gente vai vislumbrar, é de 90% a 100%, porque agora a gente está trabalhando numa condição sistêmica, tá? Aquele paciente não está habituado a trabalhar com uma saturação mais baixa. Tá? Então, o que é interessante quando a gente fala no veno arterial? Né? São condições, né, no ECMO veno arterial, que esse paciente ele vai apresentar aí durante o dia. A gente vai falar para vocês os tipos de pressão também. Mas só para vocês entenderem. Então, o veno arterial ele vai dar um suporte cardíaco nessa condição ou um suporte cardiopulmonar, porque ele já está devolvendo sangue com pressão e oxigenado na circulação sistêmica. A gente consegue dar esses dois tipos de suporte aí para esse paciente nessa condição. Modalidade dentro da ECMO, ECOR, né? Então, é a ECMO extracorporeal CO2 removal, ou seja, a ECMO para remoção de CO2. Na primeira ideia, a ECMO, a remoção de CO2, foi utilizado um sistema arteriovenoso. Então, como que funcionava esse sistema arteriovenoso, né? O sangue era extraído de uma artéria, passava pelo oxigenador de membrana, tá? Era devolvido em uma veia. Só que o que acontece na condição clínica desse paciente, né? O fluxo que passa de sangue ele é totalmente dependente do débito cardíaco do paciente. Então, se esse paciente apresenta uma instabilidade ou a função cardíaca dele não é boa, você não consegue ter essa propulsão do sangue dentro do dispositivo. Vejam que a gente não tem a bomba centrífuga aqui. Quem bombeia o sangue é o próprio coração do paciente. Para esse tipo de dispositivo, a gente tem duas características. Primeira, o coração do paciente tem que ser muito bom, a sua função cardíaca, e a membrana ser uma baixa resistência. Porque o fluxo de sangue que esse débito cardíaco vai conseguir propiciar não é um débito cardíaco muito alto. A ordem é de 500 ml, 1 litro, não muito mais do que isso trabalhando dessa forma. E o risco de você ter estase sanguínea, de você ter coagulação era muito maior. Então, esse tipo de modalidade praticamente ele foi abandonado. O que se pensa hoje quando se trabalha nessa modalidade de remoção, né, de ECOR? Trabalhar numa cânula de duplo lumen, posicionada na jugular do paciente, a qual através de uma bomba, e faz a extração do sangue da veia, né? Passa pela bomba centrífuga, o oxigenador de membrana e devolvido na veia novamente. Vai mudar nesse caso, né? São estratégias para remoção de CO2.
São membranas que precisam apresentar um gradiente de pressão mais baixo, né? Porque o fluxo que se vai trabalhar em virtude do catéter utilizado, da cânula, muitas das vezes não vai dar a oportunidade de trabalhar acima de 500 ml por minuto. Então, dependendo do tipo de oxigenador, todo oxigenador tem um fluxo mínimo dentro do seu dispositivo. Se você trabalhar abaixo desse fluxo mínimo, a membrana pode coagular. E você não vai ter efetividade procurada para esse tipo de paciente, tá? Então, para esse tipo de dispositivo, existe a modalidade ECOR, tá? Que trabalha de 500 ml a 2 litros. E existe o ECOR também associado à diálise, né? Associado ao ECOR, que é o que a gente vai conversar bastante no segundo momento da reunião, tá? A gente explorar um pouco mais esses aspectos, né? O que tem aí dentro da literatura, o que estão fazendo, né? Quais têm sido as vantagens e as dificuldades. Mas a ideia geral é pensar que agora a gente trabalha com fluxos mais baixos, só que qual que é o fator primordial aqui? Primeiro, a área do oxigenador. Esse vai ser um fator ponderante, porque dependendo da área do oxigenador, você não tem área suficiente para remover CO2. Segundo ponto, fluxo mínimo de cada oxigenador. E cada fabricante tem um fluxo mínimo de oxigenador. Então, por exemplo, você vai trabalhar aqui no oxigenador com o fluxo mínimo dele é 500 ml, mas o seu catéter não consegue te dar a opção de ter mais de 400 ml por minuto, você pode estar correndo um risco aqui de já entrar e correr o risco de coagular o seu circuito. Então, é uma discussão ampla, a gente vai deixar para a segunda parte da reunião. Tá? Mas entendo que para remoção do CO2, nesse caso, a gente trabalha na modalidade venovenosa. Bom, a gente está trabalhando com uma bomba agora, na remoção do CO2 convencional, mas associada à diálise, a gente vai falar adiante que é utilizada a própria bomba da diálise para fazer esse dispositivo. Tá? Paciente veno-arterial, então, muitas das vezes, para esses pacientes mais neonatais e infantis, nas quais esse paciente ele não tem, né, uma maturidade vascular ao ponto de você conseguir ter outros acessos, então, preferencialmente é utilizado jugular e carótida, jugular para fazer extração e a carótida para devolução. Então, muitas das vezes, esses pacientes são anulados de maneira veno-arterial, mesmo que a condição clínica deles, às vezes, seja respiratória. Mais uma condição comercial de cânula de duplo lumen disponível. Já vai chegar no Brasil esse ano, mas ainda como não tem disponibilidade, as equipes optam, então, por fazer a drenagem do sangue, a extração pela jugular, a devolução do sangue oxigenado pela carótida. Então, quando se pensa na ECMO, o que a gente vai fazer, né? Bom, agora é a ECMO, legal. Pensa em fazer uma ECMO, essa engrenagem começa a funcionar em conjunto. Ou seja, ninguém faz ECMO sozinho. Tá? É importante que todo mundo entenda como a ECMO funciona. Tá? Então, por exemplo, vem ter lá o cirurgião intensivista, que é quem vai pensar e vai indicar, vai fazer a instalação da ECMO, o perfusionista, que pode ser especialista em ECMO, mas o especialista pode ser um enfermeiro, pode ser um médico, pode ser o fisioterapeuta, então pode ser toda a equipe que trabalha nos cuidados desse paciente. O perfusionista geralmente é o profissional que vai fazer a montagem e o preparo do circuito. Diagnóstico por imagem, neuro, então, que a gente está trabalhando também diretamente com sangue heparinizado, então a gente procura trabalhar em evitar esses eventos que tenham relação com sangramento. Fisioterapia, porque a gente já conversou diretamente sobre ventilação mecânica, então entender essa relação da ventilação do pulmão artificial e a ventilação do paciente é fundamental. Tá? Enfermagem nos cuidados do paciente, ou seja, engrenagem que funciona em conjunto. Tá? E uma vez que esse paciente é indicado para ECMO, não é tão simples assim, né? Tudo isso é feito através de protocolo, através de uma avaliação multidisciplinar e avaliação de scores de risco. Quando se pensa na ECMO, a ECMO é pensada como uma ponte, né? Vai destinar esse paciente a algum ponto final. Ou seja, aquele paciente que ele está numa ponte para um transplante cardíaco ou pulmonar, tá? Ponte para recuperação, foi o que a gente comentou, por exemplo, o caso da COVID. A ECMO como uma ponte para um suporte circulatório mecânico de longa duração. Muitas das vezes aquele paciente apresenta uma instabilidade cardíaca severa, onde ele é refratário às máximas abordagens. Você coloca esse paciente em ECMO, estabiliza ele, mais à frente você migra ele para um dispositivo de longa duração. E esse paciente pode até se tornar esse paciente na fila de transplante. Ponte para decisão, parada cardiorrespiratória, o CPR, ou recuperação de órgãos para transplante. Assim, beleza, então está dentro desse quadro, fácil de indicar, né? Não necessariamente, tá?
Então, isso é feito através de outros indicadores, então, desde a relação F, score de Murray, dentro do próprio site da ELSO, é um consórcio, né, uma organização, a ELSO, é a Extracorporeal Life Support Organization, que é um consórcio sem fins lucrativos, trabalha fazendo essa compilação de dados, trabalha com os grandes centros de ECMO mundial, na quais eles reportam os seus resultados e também divulgam protocolos e auxiliam as equipes na ideia da educação continuada e até a instalação de um programa de ECMO, início de um programa de ECMO também. Então, próprio dentro do site da ELSO, você pode verificar que você tem os diversos tipos de scores, diversos tipos de população com variáveis diferentes. Então, através disso, você consegue entender se esse paciente ele é apto para ECMO, qual que é a probabilidade desse paciente sair de ECMO, tá? Seja ele uma condição clínica ou seja ele uma condição pulmonar ou uma condição respiratória. Mas o importante é que entenda que esse paciente é igual a ECMO. Entendeu através de todo esse score que esse paciente vai precisar de ECMO, o ECMO é para agora, tá, gente? Não, não vamos colocar ECMO, no outro plantão a gente põe. É nesse ponto de partida que você acaba perdendo o paciente. É o que a gente fala. Tempo é miócito, tempo é neurônio, tempo também ele vai lesar o rim. Então, assim, a gente tem que correr. Uma vez que já se pensa esse paciente em ECMO, precisa colocar ele em ECMO. Existem as contraindicações? Sim. Contraindicações, elas, absolutas ou relativas, na quais elas vão apresentar uma dificuldade da gente ter esse suporte realizado de maneira efetiva. Tá? Muitas das vezes aí a gente vai trabalhar, por exemplo, paciente pneumopata crônico, uma vez que ele não seja, né, um paciente apto para transplante, a mesma coisa, você chega com ele, que o paciente está com o pulmão fibrosado, entra em ECMO, melhora a condição clínica. Você tira ele de ECMO, o pulmão dele continua fibrosado e ele vai piorar a condição clínica de novo. Então, se ele não for candidato a transplante, acaba sendo, se fala, né, a questão de ser supérfluo a ECMO. Paciente sem acesso venoso, tem acesso venoso calibroso, doenças crônicas limitantes, ventilação mecânica mais de 7 dias. Por que é discutível? Precisa entender qual foi o grau de ventilação mecânica. Tá? Se isso lesou o pulmão desse paciente a ponto de não ter recuperação, ou não, se dentro desses 7 dias aí esse paciente foi ventilado, mas não de uma maneira excessiva, qual a ECMO ainda consegue recuperar. AVC hemorrágico recente, lembrando que a gente vai trabalhar também com um sistema anticoagulado. Tá? Então, só para a gente ter uma ideia, esses são dados recentes da ELSO, ela traz aqui, hoje, o número de ECMOs que foram realizados. Até hoje, mais de 160 mil casos de ECMO. A gente tem uma dificuldade hoje, não só nível Brasil, mas nível mundial, porque nem todos os centros reportam os seus casos para a ELSO. Então, aqui são dos grandes centros de referência. O principal aqui, quando a gente tem a taxa de sobrevida desses pacientes, né? De alta hospitalar. Então, a gente tem grande recuperação na população neonatal, sejam ele para característica pulmonar ou cardíaca, tá? O que traz para a gente uma ideia, né? Falar assim, nossa, Bruno, mas o ICPR é baixo, né? Se observar 29%, a gente para pensar, esses pacientes do ICPR, aqueles pacientes que tentaram uma reanimação 1, 2, 3 vezes, na terceira foi colocado em ECMO. Se esses pacientes não fossem colocados numa ECMO, nessa ICPR, esses pacientes muito provavelmente não teriam essa oportunidade. Então, às vezes, observar esse 29, observar esses 29 de pacientes que conseguiram sobreviver. Então, acaba sendo uma taxa positiva pensando nessa linha. Aqui a publicação dos dados com relação ao cenário da Covid-19, mais de 12 mil casos de pacientes colocados em ECMO, distribuídos aqui ao redor do mundo, tá? Dos centros que publicaram os seus dados, na qual a taxa de mortalidade está em torno de 48%. Tá? Então, é importante só para vocês entendam aí como que ficou esse cenário distribuído nesse cenário de pandemia. Então, uma vez que vai colocar ECMO, beleza. Vai colocar ECMO, então a gente já falou, protocolo é importante, então você precisa seguir diretrizes. É uma ação multidisciplinar e a discussão é muito importante para definir os objetivos. Discussão é importante nesse caso, não esse tipo de discussão. Vai colocar ECMO, vai colocar ECMO, chama fulano de tal, vai fazer não sei o quê. Não, eu não quero colocar. Não, de uma maneira muito organizada, pensando como que a gente vai fazer um benefício para esse paciente. Por que eu falo isso de ser multidisciplinar, de todo mundo estar envolvido?
não acontecer isso, gente. E acontece, tá? E acontecer de você estar lá como médico e passar, falar assim, você é médico, não é? Sou. Então vem aqui, vem ajudar a gente que a gente vai colocar uma ECMO. Os acidentes acontecem. Então a gente precisa estar preparado e quando se fala de uma ECMO, o time de ECMO é quem atende esse paciente. Justamente todo mundo ter o entendimento correto para como conseguir resgatar esse paciente da melhor forma possível, tá? Eu costumo dizer que é um trabalho em equipe, uma forma muito sincronizada, onde cada um sabe exatamente o seu ponto de ação. A gente precisa ser o quê? A gente precisa ser rápido. Porque a gente está tratando da última chance desse paciente. Ele já foi refratário às máximas abordagens, a gente precisa ter o máximo efetivo possível. Mas a gente precisa ser rápido, mas precisa ser efetivo. Porque a gente não tem chance para erro. Então, o que a gente trabalha quando se fala da ECMO, né? Todo mundo gosta de usar esse exemplo, que é o pit stop da Ferrari, que é o quê? Todo mundo exatamente posicionado, sabe exatamente o seu papel. Quando chegar o carro, no caso, chegar ao paciente, cada um executar a sua função de uma maneira muito organizada e coordenada, tá? Para que a gente tenha o melhor resultado possível para esses pacientes. Tipo assim, nossa, Bruno, mas é rápido que põe a ECMO assim no paciente? Não, gente, não é assim. Tá? Mas a ideia é o quê? Fazer a questão de organização e liderança. Saber como a gente transfere isso para o nosso cenário. Uma vez que definiu a ECMO, vai ser montado o circuito. Quem vai montar o circuito? O perfusionista. O perfusionista é o profissional que trabalha já habituado com cirurgia cardíaca, então tem expertise para trabalhar com oxigenador, bomba centrífuga, conjunto de tubos. Se tiver alguma intercorrência, ele é o profissional mais habilitado para resolver essas intercorrências, tá? Então, vai ser feita a montagem do circuito de ECMO. Aqui o circuito de ECMO para vocês. A gente tem, primeiro, a linha venosa, caracterizada em azul, que vai ser a nossa linha de extração sanguínea, será conectada na entrada da bomba centrífuga, tá? Uma vez que esse sangue é aspirado, ele vai ser ejetado. Então, ele vai ser ejetado na entrada do oxigenador de membrana. Para isso, a gente tem essa linha, caracterizada as duas tampas em azul ainda, que caracteriza ser sangue venoso, que vai ser conduzido da saída da bomba centrífuga à entrada do oxigenador de membrana. E para fechar o circuito, a gente conecta aqui a nossa linha arterial, em vermelho, que caracteriza o sangue já oxigenado que vai retornar ao paciente, tá? Linha de gás em verde, para fazer a transferência do oxigênio. Engates rápidos para fazer o preenchimento do circuito. E tails são os extensores que a gente vai conectar em todas as vias que possuem LUR do dispositivo para fazer monitorização, infusão de medicação, a medida de pressão e etc. Conectores retos avulsos. Então, como que vai ser feita a montagem do circuito? Né? Eu vou mostrar para vocês que a montagem ela é simples, uma vez que você entende de onde o sangue precisa sair, para onde o sangue precisa voltar. Primeiro, conexão da linha venosa, a linha de extração na entrada da bomba centrífuga. Tá? Então, vocês vejam aí, não observem, sou eu, há mais 2 anos atrás, a pandemia mudou muitas pessoas, né? Então, não se assustem. Vejam, sangue aqui, ó. Extração, linha azul conectada na entrada da bomba, ok? Fazendo a extração do sangue. Segunda parte da montagem agora. A gente vai fazer a conexão da linha venosa, que vai sair da bomba centrífuga e vai entrar no oxigenador de membrana. Eu comentei com vocês, aqui, a linha em azul, o que caracteriza que ainda é sangue venoso. Ela está aqui fazendo a propulsão do sangue venoso, levando para dentro do oxigenador de membrana. Tá? Para fechar o circuito, conexão da linha arterial na saída do oxigenador de membrana. A nossa linha vermelha, a gente vai conectar na saída do oxigenador, que é quem vai levar o sangue arterial de volta ao paciente. Tá? E conexão da linha de oxigênio aqui do oxigenador de membrana. A gente tem o blender aqui posicionado, né? Aqui a linha de gás para fazer essa conexão direta, para fazer a transferência de oxigênio a esse dispositivo. Aí depois a gente realiza a conexão da linha de água também. Então vejam que a montagem do circuito, agora mostrando para vocês de uma maneira sequencial, sem parar, é uma montagem simples, rápida e não tem dificuldade. Essa montagem, muitas das vezes, ela não precisa ser estéril, mas ela precisa ser asséptica, tá? O circuito, praticamente, ele vem com as conexões rápidas para você realizar a montagem do dispositivo. Enquanto o perfusionista está fazendo essa montagem do dispositivo e depois o preenchimento, a
a equipe está lá, obtendo acessos vasculares, fazendo toda a monitorização do paciente, para depois conectar o circuito da ECMO. Tá? Então, vejam que é muito rápido e simples de montagem, uma vez que a gente tem de onde o sangue sai, por onde ele precisa retornar. Tá? Como é feito o preenchimento? Então, esse é um vídeo que eu fiz, o preenchimento ele é muito peculiar, tá, de cada perfusionista, mas a ideia é fazer o quê? Montar um sistema fechado. Veja que eu tenho aqui uma bolsa de soro, a qual meus 2 engates rápidos estão conectados. Eu conectei aqui o primeiro engate rápido, eu vou fazer o preenchimento de forma gravitacional, acompanhando, aqui, ó, subindo o líquido e fazendo o preenchimento do dispositivo. Veja que aqui a gente já começa a tirar as primeiras bolhas de ar, tá? Eu deixo uma via aberta aqui para o ar ambiente e automaticamente, de forma gravitacional, eu consigo preencher tanto a bomba centrífuga quanto o oxigenador de membrana de uma forma que não seja turbulenta, que me facilita. Porque depois que eu conecto aqui a segunda etapa, o que eu vou fazer agora? Termino de tirar todas as bolhas do circuito, tá? E conecto a bomba no motor externo. Veja que a maioria da parte do preenchimento agora eu realizei de uma maneira com diferença de altura. Então, consegui fazer agora. O que eu fiz? Conectei, acionei a bomba centrífuga e agora eu vou fazer o acionamento. A bomba está fazendo, ela está retirando o líquido e devolvendo. Veja aqui as bolhas voltando para dentro da bolsa. Eu faço um sistema fechado. Por agora, por onde eu extraio o líquido uma entrada e devolvo na outra. Por quê? Porque eu tenho aqui, ó, tá vendo a pinça que estava separando da onde eu estou fazendo a extração e a devolução? Eu crio esse sistema fechado, retiro todo o ar do circuito. Uma vez o sistema pronto, eu isolo a linha da bolsa, verifico se tem algum ar ou não, o sistema está pronto para uso. Vejam, a gente parando, conversando, tudo, a gente não leva 5 minutos para fazer o preenchimento do circuito, tá? É muito rápido. Para que vocês entendam do circuito, ele tem 2 pressões principais. Ele tem pressão negativa, que é a pressão de aspiração, e pressão positiva. A única parte de pressão negativa do circuito é localizada aqui, ó, na pressão pré-bomba, da cânula de extração do paciente até a entrada da bomba centrífuga. É que a gente tem que tomar mais cuidado, porque é a única parte do circuito que a gente pode ter entrada de ar. Tá? E essa entrada de ar pode ser entrada de ar pequena, às vezes dependendo, por exemplo, uma cânula mal posicionada, um catéter ali que deixaram de verificar de fechar, entra o ar pelo ar ambiente, entra ar dentro da bomba centrífuga. Essa bomba é uma bomba hidrodinâmica. Se ela não tem preenchimento completo do dispositivo, ela não consegue bombear o sangue adequadamente para o paciente. Então, você pode ter uma deficiência aí de propulsão sanguínea ou até mesmo formação de hemólise por esse atrito. Tá? Em condições extremas, uma entrada de ar massiva, por exemplo, aqui, uma decanulação, a bomba automaticamente ela para de funcionar. Ou, em alguns casos, pode acontecer da bomba fazer a ejeção desse ar para o restante do dispositivo chegar ao paciente também. Então, muito cuidado quando a gente vai tratar da linha de extração da ECMO. Linhas de pressão positiva. São todas as linhas pós-bomba centrífuga, que tudo que vem aqui para frente, a bomba está fazendo pressão positiva. Então, a gente tem aqui a nossa linha de segurança, conectada na nossa linha de segurança, nossa safe zone, que é a saída da bomba centrífuga e entrada no oxigenador. Por que é uma zona de segurança? Porque ainda é sangue venoso, a área com maior pressão do circuito, mas agora a gente não tem mais o risco de entrada de ar. Tá? E se você ainda tiver uma intercorrência relacionada ao circuito, entrada de ar ou até mesmo formação de coágulo, você ainda tem um oxigenador de uma forma indireta como um anteparo antes que esse sangue retorne ao paciente, tá? E a outra pressão positiva, pós-membrana, a cânula de devolução do paciente, tá? Monitorização realizada através de 3 pontos principais, são elas a pressão P1, pressão de acesso, de extração, P2, pressão pré-membrana, a P3, a pressão pós-membrana. É importante que a gente tenha a monitorização desses 3 pontos, vão ser para a gente importante no momento da monitorização desses pacientes, vão ser indicadores de conduta também. Uma vez que a ECMO já foi montada, já foi indicada, já está tudo certo, o fusionista estava lá montando, e a equipe médica vai estar lá. Aqui é uma simulação, é um caso de um ECMO veno-arterial,
Então, veja, então eles fazem toda a punção, passa o fio guia, observa através do ultrassom o posicionamento, utilizam o dilatador, tá? Para fazer aí dilatação do vaso, e uma vez que já se conhece já o posicionamento adequado, eles vão fazer a inserção da cânula. Vejam que primeiro ele vai fazer a inserção da cânula arterial, e na sequência, a inserção da cânula venosa. Nesse caso aqui, a gente está observando uma canulação veno-arterial fêmoro-femoral. Então, nesse caso, o paciente apresentando uma condição clínica aí, uma insuficiência cardíaca, dando um suporte hemodinâmico ou então um suporte cardiopulmonar, se for um caso associado. Então, vejam a diferença agora do tamanho da cânula. A cânula arterial ela não precisa ser uma cânula longa, profunda, ela não precisa chegar até a base da aorta do paciente, tá? Diferentemente aqui da cânula venosa. A cânula venosa ela vai até a junção cavo-atrial. A gente vai fazer a extração próximo desse paciente de conseguir extrair o máximo de sangue possível. Então, vocês vão verificar que é uma cânula longa. Parece que ele vai colocando a cânula no paciente, parece que a cânula não termina nunca, né? É uma cânula de multifenestrações. Vai possibilitar aí uma potencialização do retorno desse sangue para dentro do circuito da EC. Quando tudo isso está acontecendo, gente, o fusionista está lá do lado, ele está montando a máquina, fazendo preenchimento, retirando as bolhas. Então, é toda feita uma ação sincronizada, tá? Para que isso aconteça de uma vez que esse paciente seja colocado em ECMO o mais rápido possível, tá? Inseriu cânula arterial e venosa. Segundo passo, vai utilizar aquele conjunto de tubos da ECMO, vai separar as linhas, o que vai ser linha de extração, linha de devolução, retira todo o ar do circuito, tá? Aí sim, iniciar a ECMO para esse paciente. Veja, agora a gente consegue observar muito bem a bomba fazendo a extração do sangue venoso, fazendo a propulsão para dentro do dispositivo, linha de gás conectada, que ainda eles não tinham conectado a bomba de água na situação emergencial. Você tem aqui o gás conectado. Veja a diferença do sangue venoso do sangue já oxigenado que sai do oxigenador e retorna para o paciente. Então, essa é a funcionalidade quando a gente observa uma máquina coração-pulmão artificial. Tá? Que uma vez agora, se eu mostrar um outro tipo de ECMO acontecendo agora, vocês já conseguem entender. Saber que a gente tem aqui a linha de extração do sangue venoso, através de uma bomba que faz a extração e a propulsão. Esse sangue é ejetado para dentro do oxigenador, recebe aqui na lateral a mistura de oxigênio e ar comprimido, esse sangue é oxigenado e devolvido para o paciente. Tá? Uma vez que esse paciente está em ECMO, a monitorização de um paciente grave em UTI, mais a monitorização do circuito, tá? Que é uma importante relação com o paciente. Então, não dá para a gente fazer ECMO sem a monitorização. E qual é a monitorização? Através daqueles 3 pontos que eu comentei com vocês. P1, P2 e P3. É só monitorizar? Não. A gente tem aqui pressões. Quais pressões e o que essas pressões vão me dizer com relação a isso, o que está acontecendo. Tá? Então, sim. Se a gente quiser, a gente pode. A gente tem aqui mais alguns slides, mas se vocês acharem preferível, a gente pode dar continuidade na próxima. O que você acha? Bruno, nossa, excelente a sua apresentação e o que tinha me chamado a atenção na primeira vez que eu vi é a sua didática, assim, é muito boa, mas esse tema é um pouco árido para nós, apesar de nós termos muita familiaridade com o circuito extracorpóreo. E aí o que eu estava planejando é assim, você terminar essa parte aqui das pressões, se possível, certo. E na nossa próxima reunião, começar daquela parte montando o circuito, falando novamente dessa parte das pressões para a gente relembrar, e depois dos problemas e da monitorização ao longo do tratamento e da conexão com o equipamento de hemodiálise. O bom é que também essa aula vai ficar salva, então para a nossa próxima aula, quem quiser revisitar aqui para revisar os conceitos, vai conseguir fazer isso no nosso canal do YouTube. Mas Não, com desculpa por te certeza. interromper.
Nada, que isso. Eu que peço desculpa, porque a programação ia ter 45 minutos, mas como é um tema muito extenso, Sim, a gente corre o risco, das vezes, de não falar de alguns conceitos e depois não ter conexão, né, quando você vai entender um pouco mais da ECM. sim, sim. Mas Mas então, a se gente você... pode fazer assim, a gente interrompe aqui e depois a gente continua na próxima reunião, sem problema nenhum. Tá. Bom, gente, assim, de algumas coisas que eu acho interessante pontuar, é que ECMO é um suporte, então acho que a gente tem que encarar também a hemodiálise como um suporte e não como, de fato, uma cura. Ela uma peça em todo um quebra-cabeça. E uma confusão para nós da nefrologia é que a gente chama de linha arterial, onde a gente puxa o sangue do paciente antes de passar pelo filtro e devolve pela venosa. E na ECMO é o contrário, você puxa o sangue pela venosa e devolve pela arterial depois que passou na membrana. Então, isso para a gente, nefrologista, toda hora a gente tem que ficar mudando o nosso raciocínio para entender. É super interessante. E, assim, uma coisa muito legal dessa apresentação aquele conceito, por exemplo, de que na ECMO venovenosa, o sangue não precisa ter a saturação de 95, 100%, que é de grosso modo que eu imaginava que fosse assim, né? E saber o porquê e como manejar, assim, eu acho que é muito válido, assim. E acho que a gente vai ter está tendo uma nova onda de Covid, não como as outras, mas com certeza vamos voltar a ver pacientes em ECMO também. Legal. Fico aberto aí a questionamentos, tudo, apesar do tempo. Com o meu contato, vocês podem mandar por e-mail, canal aberto, gente. Até a próxima apresentação, caso vocês queiram esclarecer dúvidas até lá. Não tem problema. Mais uma vez, eu peço desculpa, mas assim, Não, é difícil fazer uma apresentação de ECMO sem a gente passar por todos esses pontos. Como se a gente estivesse pulando etapas e depois ficam informações desconexas, assim. bom, se alguém tiver dúvidas, gente, como eu falei, assim que terminar aqui, eu vou deixar salvo também a apresentação. E eu gostei também de uma É. comparação que o Fabrício mandou. Pode falar, Fabrício. Eu acho que ele que está. Não, só para, na verdade, eu quero elogiar o Bruno, muito boa aula. Queria ter assistido essa aula antes de eu ter feito a prova de título de UTI. Infelizmente eu passei, mas teria sido muito mais fácil, muito didático mesmo. Não é um tema fácil. Eu imagino a responsabilidade de ter que apresentar um tema desse resumido e não é fácil sintetizar. Mas eu acho que foi muito bom. Eu sou nefrologista, mas eu sou um nefrologista de atuação em UTI, eu sou nefrointensivista, mas não estou numa UTI no dia a dia que a gente faça muita ECMO, né? Mas onde eu atuo como nefrologista que a gente acompanha. E foi muito boa, muito clara. Eu estou ansioso para a parte 2 dessa interação, né, da ECMO com a diálise e a ECOR, né? Vamos ver os próximos capítulos. Parabéns, Bruno, muito boa aula mesmo. É só um elogio e um pesar, porque eu não tive essa aula antes, quando eu estava estudando. Muito boa mesmo. Um abraço. Legal. Obrigado pelo retorno. Tá bom. Então, Bruno, novamente, muito obrigado. Eu vou te mandar os links com essa aula gravada. E, bom, a gente está ansioso para daqui a 15 dias aí fazer o fechamento. E acho que a situação do Covid daqui a 15 dias já vai estar bem mais diferente, então as pessoas vão estar aí assíduas, tá bom? Com certeza. Legal. Agradeço mais uma vez o convite, fico à disposição. Muito obrigado, pessoal. Boa noite a todos. Beleza. Boa noite a todos, gente. Nos vemos em 15 dias. Obrigado.